Qualitas! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E hoje no canal vai ser mais um vídeo comparativo de tipos de testes diferentes, que são muito similares, mas cada um tem a sua peculiaridade e cada um tem o seu motivo. Então hoje nós vamos falar sobre a diferença de teste de regressão e reteste. Bora lá? Então, quais são as principais características? Eu vou começar pelas características de um teste de regressão e depois nós vamos para o reteste, certo? Então, vamos lá. O teste de regressão, tá? Ele serve para garantir que novas funcionalidades implementadas no seu software não afetaram as funcionalidades já existentes. Mas como assim, Priscila? Por exemplo, eu tenho todo um app ou todo um site e vai ser implementada uma nova funcionalidade. Sem querer ou de alguma forma ter tido uma falha no levantamento de requisitos, essa nova implementação pode afetar outras páginas, pode afetar um parâmetro. E aí, se o dev não se atentar, isso pode fazer com que quebre outros lugares do site ou do app. Então, por isso que o teste de regressão, ele serve, uma das características dele é levantar se o sistema não foi afetado por novas features. Segundo, executado sempre que tiver mudança de código. Tá conectado com o primeiro item. Se tu tá implementando uma nova feature, vai ter alteração no código, então é necessário fazer um regressivo para isso. Ele pode ser executado em paralelo com um reteste. Então, já temos um gancho, eles estão conectados de alguma forma. Ele utiliza os casos de testes já existentes para validar. Ou seja, tu vai colocar no teu plano de teste regressivo os cenários de teste que em algum momento você já executou. Verificação de defeitos não faz parte. Por quê? Porque o teste regressivo, ele não serve para validar se o defeito que tu abriu foi corrigido. Para isso existe o reteste, que nós vamos falar logo em seguida. A regressão serve para validar se as funcionalidades continuam funcionando. E pode ocorrer, obviamente, claro, de ter uma abertura de defeito, mas ele não serve como validação para isso. Outra parte, pode ser utilizado para verificar resultados inesperados. Resultados inesperados são os famosos testes exploratórios, né? A gente pode usar num teste de regressão, tu explorar outros caminhos não mapeados pela regra de negócio. Pode ser utilizado num teste de regressão, sabe? Fazer o fluxo alternativos. E quem gosta de automação, testes regressivos são a chave para ser automatizados. Por quê? Além de executar os testes regressivos a cada nova funcionalidade, os testes regressivos são muito importantes de ser executado antes de um deploy, porque você garante que as funcionalidades existentes e as novas estão funcionando. Então, para quem gosta de automatizar, sim, é importante automatizar testes regressivos que agregam valor para o negócio e aceleram o processo de deploy. Agora, como vocês já entenderam o conceito de testes regressivos, vamos para as características de um reteste e acabar de vez com qualquer confusão ou qualquer dúvida que tenha na cabeça de vocês. Então, vamos para o reteste. O reteste, ele tem como características saber se o problema, defeito ou falha foi corrigido. Por quê? Porque você vai utilizar o caso de teste que originou o defeito e vai reexecutá-lo para validar se o step que falhou foi corrigido. Ele é utilizado, uma outra forma de falar teste ou reteste, ele também é conhecido como teste de confirmação. Esse nome não é muito conhecido, mas tem um post no Instagram que eu falo exatamente sobre teste de confirmação
E eu vou deixar aqui na descrição ele para você ir lá e se aprofundar um pouquinho mais nesse conceito que é super importante a gente também falar os nomes, as nomenclaturas que são difundidas na literatura. Outra característica, deve ser realizado antes do teste de regressão. Por quê? Tu tem que validar primeiramente se o teste regressivo, você primeiro precisa validar se o defeito foi corrigido antes de executar o teste de regressão. Porém, a gente tem aquele gancho do teste de regressão que fala que ele pode ser executado de forma paralela com o reteste, né? Com o teste de confirmação. Aí tu deve estar se perguntando, tá, Priscila, tu confundiu a minha cabeça, porque o teste de regressão diz que eu posso executar junto com o reteste. Mas o reteste diz que eu não posso executar, tem que ser executado antes do teste de regressão? Calma que eu vou explicar. Por que ele pode ser executado em paralelo, tá? Porque quando tu tá executando, executa para validar um defeito, quando tu valida aquele defeito, que ele foi corrigido, ele pode desencadear um monte de cenários, liberar vários cenários que fazem parte do teu plano de teste, do teu plano de teste de regressão. Então, por isso essa correlação. Por exemplo, tu não pode utilizar o teu teste de regressão para validar o defeito, mas eles podem sim andar juntos. Tu faz um reteste para validar a confirmação da alteração e correção do defeito e por consequência tu consegue continuar os teus testes regressivos, certo? Se ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tiro as dúvidas de vocês, certo? Casos de teste com falhas são colocados em uso. Obviamente, né, gente? Quando tu tem um teste com falha, tu vai utilizar ele novamente, porque tu já tem um cenário de teste mapeado que tem chances de dar defeito outra vez. E, por consequência, tu consegue começar a fazer um mapeamento também, se aquele caso de teste é um caso de teste, um fluxo problemático, vamos supor assim. É um fluxo que toda vez que tem uma implementação nova ou toda vez que tem um ajuste é que quebra. Aí a gente tem que começar a aplicar outras técnicas em cima desse caso de uso para a gente identificar a raiz do problema, porque não foi identificada ainda a raiz do problema, porque sempre volta a ocorrer em uma nova alteração. Aí uma possibilidade disso é o famoso escama de peixe, que eu também vou deixar o link de algum artigo explicando o que é isso. Ele tem um nome muito mais complicado, mas não sei falar o nome, eu conheço como escama de peixe, que ele é realmente utilizado para achar a causa raiz do problema, certo? Por consequência de reteste, ele é utilizado para fazer a verificação / validação de defeito, como a gente já está no fluxo, né? Ele é a forma de confirmar, tu fazer um reteste ou tu fazer um teste de confirmação, é a forma de tu validar que realmente o defeito foi corrigido ou não, que se caso o defeito não foi corrigido no teu reteste, esse defeito volta para desenvolvimento e tu vai executar quantas vezes for necessário esse ciclo de testes de confirmação. E ele é um ciclo que não pode ser automatizado, ao último exemplo. Só que aí a literatura não aconselha, né? Mas eu já trabalhei com casos mapeados de defeito, que são fluxos críticos do software, em que eu tinha sim defeitos mapeados na automação. Porque eu sabia que era crítico e eu sabia que eram pontos que volta e meia dava problema, porque era um parâmetro, era um contrato ou era qualquer coisa que interferia num fluxo de tela que poderia mudar dependendo da opção. Então, eu acho que é muito adaptável esse último ponto, tá? A literatura que eu busquei, ele não aconselha, tá? Automatizar fluxos de teste de confirmação. Porém,
Eu, Priscila, já trabalhei sim com essa forma, por causa que já era um erro mapeado. Então, que estava acontecendo muitas vezes. E até para eu ter formas de garantir métricas para comprovar a quantidade de vezes que esse defeito foi executado, eu tinha provas, porque eu poderia dizer assim, olha gente, a minha pipe quebrou 3 dias seguidos nesse mesmo ponto, que é o mesmo defeito, que eu tô abrindo, sei lá, há tanto tempo. Então é mais uma forma de gerar métricas e ter a qualidade ali implementada na pipeline. Mas são casos e casos que têm que ser analisados, porque você não pode mapear todos os defeitos e colocar numa pipe. Aí eu concordo com a literatura. São casos e casos a se analisar. Se você tem um caso assim e tiver com dúvida, deixa aqui nos comentários ou me chame no inbox lá no Instagram, que é a Priscila de Araújo. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês do que é um teste regressivo e o que é um reteste, ou, como diz a literatura, teste de confirmação. Espero que tenham gostado. Se ficaram com dúvidas, críticas, feedbacks, elogios, por favor, deixem aqui nos comentários para eu saber o que vocês estão pensando. E não esqueçam de me seguir no Instagram, que é a Priscila de Araújo, que tem publicações semanais, tem reels, tem caixinha de pergunta para vocês me perguntarem. Tem um monte de coisa lá, tem um contato muito mais próximo com vocês. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!